Bom, Gibson, é um prazer ter você com a gente. Seja bem-vindo aqui no Ciência da Bola. É um prazer muito grande para mim, né? Uma página que tem um alcance muito grande aí no Instagram, e que já está há um bom tempo fazendo um ótimo trabalho aí de difusão do conhecimento e de qualificação de recursos humanos. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês e contribuir na medida do possível para o trabalho que já é um trabalho de excelência feito na página, né? Agradeço aí as suas palavras. E a gente sempre traz convidados especiais, pessoas que são influentes na área do futebol ou do futsal. E você, além de ser um professor dentro da educação física, trabalha muito com pesquisa, doutor aí em ciências do esporte, professor da UFMG, e ainda também trabalha aí na parte de coordenação científica no América Mineiro. Então, é um profissional qualificado, nada mais justo a gente falar de ciência, né? Que é o que a página também busca entender, busca compreender. Para quem não te conhece, Gibson, queria que você falasse um pouco aí do seu trabalho que você vem desenvolvendo. Na verdade, assim, hoje eu ocupo esse cargo lá no UFMG como professor, né, no curso de Educação Física, no Departamento de Esportes. Lá no UFMG eu também faço parte do UFMG Soccer Science Center, que é, sem sombra de dúvidas, um dos principais grupos aí de produção de conhecimento no futebol do Brasil, né? Pelo menos acredito que em termos de amplitude do conteúdo ou da área de atuação, seja aí o principal grupo, né? A gente reúne pesquisadores de muitas áreas relacionadas ao futebol, o que nos permite dialogar com muitos dos ambientes de trabalho dentro da modalidade, né? Além desse trabalho lá na UFMG, eu também sou instrutor da CBF, dos cursos de formação de treinadores. Eu trabalho com a disciplina de ensino do futebol para crianças e adolescentes, que é uma disciplina que discute exatamente o aspecto metodológico do ensino do futebol, né? Assim, como transformar esse conteúdo que muitas vezes a gente tem sobre o jogo em um processo de ensino, aprendizagem e treinamento que faça sentido para as pessoas. E mais recentemente, né, tem quase aí 6 meses, o nosso laboratório lá na UFMG fechou um contrato com o América Futebol Clube. Então a gente presta serviço para o América na coordenação técnica e metodológica do clube, né? Então, dentro lá do clube, a gente é responsável por basicamente sistematizar 2 processos. O primeiro é a organização lógica dos conteúdos do clube dentro das categorias. Então, o que cada categoria efetivamente tem de objetivo e de meta. E o segundo é de controlar e ajustar a execução desses conteúdos, ou seja, como cada treinador tem pensado o processo e como cada treinador tem colocado esse processo em prática, né? Então a gente controla tanto o que seria, digamos assim, essa matriz substantiva, esse conteúdo, quanto o como, seria aquela matriz mais metodológica e pedagógica do processo. Então, basicamente, é isso que a gente faz nas 24 horas do dia, quando, às vezes até tomando um pouquinho das horas de descanso, enfim, mas tem sido um exercício legal. Excelente. E mostra o tanto quanto a ciência está envolvida diretamente dentro do esporte, principalmente no futebol. E é justamente nesse assunto que eu queria tocar. O quanto a ciência vem contribuindo, você, além das pesquisas, artigos, publicações, eventos e também links com clubes, o quanto a ciência vem contribuindo para o futebol, nas mais diversas áreas. E por que eu falo isso? Porque muita gente acha que a ciência ela tem uma proximidade muito grande e está ligada apenas à parte fisiológica, à parte da preparação física, da biomecânica, e não é bem assim. O futebol está aí envolvido com várias áreas, desde psicologia, você mesmo disse a questão da pedagogia, os aspectos metodológicos da pedagogia. E como que você vê a ciência hoje aí voltada para o futebol? Esse é um assunto interessante, João, porque em vários contextos a gente não reconhece o papel da ciência, embora ela esteja lá, né? Ela faz o seu papel muitas vezes silenciosamente, né? Tem algumas coisas interessantes quando a gente começa a ver do ponto de vista histórico como é que isso evoluiu, e uma delas que eu costumo contar todas as vezes em que eu tenho, por exemplo, na licença da CBF, eu estou dando um curso para um público novo, é a questão do treino, né? Assim, se a gente for imaginar que o mundo tem dezenas de milhares de anos,
o intervalo de 50, 70 anos é um intervalo pequeno, historicamente falando, é um intervalo pequeno. Sim. Mas há 70, 80 anos atrás, treinar não era uma prática comum. Assim, é uma coisa meio óbvia no dia de hoje, né? Assim, vamos treinar de segunda a sexta para jogar ali no sábado ou no domingo. Isso é algo batido, acho que ninguém hoje contesta isso, né? Mas houve uma época dentro do futebol em que treinar não era necessário, que havia pessoas que defendiam que não se devia treinar. Existia ali uma questão social por trás, que estava se defendendo a questão do amadorismo em contraposição a um esporte mais profissionalizado, mas existiam pessoas que defendiam que não se deveria treinar, né? Hoje a gente vive num contexto em que treinar é algo óbvio, porque em algum momento alguém viu que treinar trazia resultados positivos em comparação a não treinar. E isso foi algo investigado do ponto de vista científico. Aí depois se mudou o foco, começou, olha, não é simplesmente treinar, porque se treinar eu posso fazer um jogo todo dia, então eu vou lá de segunda a sexta, jogo futebol todos os dias e fico lá batendo bola e fico bom para o jogo sexta, para o jogo sábado. E aí a gente começou a ver que não é simplesmente jogar o jogo que vai me dar todos os requisitos para eu melhorar o meu jogo. Então eu preciso mexer nesse jogo, ou seja, o treino tem que ser um pouquinho diferente da realidade do jogo. Aí começou-se a investigar alguns métodos de treino, algumas alternativas, muito no início voltado para preparação física, mas algumas alternativas para se treinar. Então hoje o que é óbvio, assim, que é um treino, digamos assim, físico, que é um treino tático, que é um treino técnico, não era óbvio há 50 anos atrás. Então isso se tornou óbvio porque algum cientista lá atrás começou a investigar isso. Então hoje a gente está vivendo num cenário de coisas que parecem inovações, que daqui a 50 anos vão ser óbvias, não tenho a menor dúvida disso. Como as coisas que a gente faz hoje são óbvias, mas há 50 anos atrás era inovação. Então a ciência, a pessoa pode até não gostar, mas aquilo que é feito do ponto de vista prático do ensino do futebol hoje, do início ao final da sessão de treino, foi em alguma medida subsidiado por algum estudo científico. É claro que ele não dá todas as respostas, o dia a dia do treinador é fundamental, mas não dá mais para imaginar que exista futebol sem ciência, são duas faces da mesma moeda, né? Perfeito. E há quem diga que o futebol não é uma ciência, né? E até concordo, né? O futebol está mais próximo de ser uma arte, né? Não sei se você concorda comigo também, do que mesmo uma ciência. Mas o futebol utiliza das ciências para ter uma arte melhor, uma arte mais bonita, uma arte mais encantadora, assim como outras áreas, como a música, a dança, a área esportiva em geral, né? Eu você dizer isso que antigamente não era tão normal, né? Inclusive os próprios cursos, né, de ciências do esporte, educação física, vêm em meados do século passado, né? Então a necessidade de melhorar essa arte é que a ciência contribui. Embora a gente veja muitas pessoas que ainda ignoram a ciência dentro do futebol. Falam aquele linguajar, o que vale é a bola na casinha, né? Mas sem olhar todo o contexto de que para a bola entrar na casinha, ela pode entrar várias vezes se você utilizar a ciência de uma forma bem aplicada. Concorda? Não, perfeito. E assim, tem uma questão engraçada, né? Assim, os maiores artistas, historicamente falando, eram cientistas, né? Assim, Leonardo da Vinci era foi um dos maiores cientistas que nós vimos aqui na Terra. E é um artista reconhecidíssimo, né? Michelangelo era um artista e um cientista. A ciência e a arte, elas estão juntas, né? Assim, o futebol, ele é artístico completamente, né? Assim, é parte da nossa cultura e a manifestação final dele é arte, mas não é uma arte que surge do nada, né? Ela surge de base científica. E mesmo aquele que fala futebol é bola na casinha, mas em algum momento ele treinou para colocar a bola na casinha. Pode ter certeza que nesse treino aí tem alguma coisa da ciência que ele pode até negar, mas que está lá presente no dia a dia. Perfeito. Em relação a isso, como que você vê hoje em dia no Brasil, em termos científicos, em termos de publicações, bem crescido o interesse em pesquisas e até mesmo a aproximação do mundo acadêmico com os clubes? Porque até conversei numa última live aqui com o Michael, até que trabalha no América, análise de desempenho, não haveria necessidade da ciência estudar e levar benefícios para o futebol se os clubes também não tivessem abertura e disponibilidade de aceitar isso. Então não haveria ciência para o futebol. E como que você vê hoje no Brasil, o cenário brasileiro e também em comparação com o cenário mundial? Você acha que há um gap muito grande em relação a isso? João, eu compartilho da opinião do Michael.
Acho que a gente só vai conseguir qualitativamente avançar do ponto de vista científico se a gente se aproximar dos clubes. E aí, assim, tem coisas grandes, né? Assim, parece um negócio meio de outro mundo, né? Aproximar a ciência da prática e tal, parece algo que está longe da gente, né? Mas, assim, são coisas básicas. Por exemplo, a grande maioria das pessoas que acompanham a página, que estão em algum clube, já devem ter recebido convites para participar de pesquisa. E a dificuldade que a gente tem muitas vezes é de acessar a prática, porque assim, não dá para imaginar que eu vou fazer uma pesquisa com 20 adultos obesos que não praticam futebol para ver se o método X é melhor para aquilo do que o método Y. Não, eu tenho que fazer com atleta de elite, eu tenho que fazer com uma amostra qualificada. Então, é fundamental que esse treinador que está lá no dia a dia entenda assim, ó, a pergunta que ele faz hoje, pô, o que eu deveria fazer? Qual que é o suporte que a ciência me dá? A resposta passa por ele aceitar, por ele ser parceiro nessa produção do conhecimento. Então, isso é algo que é fundamental para a ciência avançar dentro de um meio tão prático como é o meio do futebol. E no Brasil isso melhorou demais. Né? Isso, assim, eu sou uma pessoa nova nesse ramo, não tenho tanto tempo de prática, mas estou há quase, dentro da educação física, estou há quase 12 anos aí já rodando como aluno, como profissional, como professor. E assim, algumas dificuldades que a gente observava há 8, 10 anos atrás já melhoraram bastante. Né? Hoje, a grande maioria dos profissionais que estão no clube foram alunos nossos, ou foram alunos lá do Israel em Viçosa, ou do Alcides na Unicamp. Ou então, já melhorou demais, porque essas pessoas surgiram com uma ideia de que a ciência e a prática não são diferentes, elas são a mesma coisa, só estão em locais diferentes. Né? Então, essa aproximação melhorou demais. Mas ainda precisamos do apoio das pessoas para produzir conhecimento no contexto do futebol de elite. Como que a gente acessa essa amostra, como que a gente chega nesses atletas para produzir conhecimento de ponta. Né? Melhorou, mas ainda temos espaço aí para aproximar ainda mais, do ponto de vista até prático mesmo, ciência e a prática do treinamento no futebol. Essa proximidade a gente vê crescendo muito justamente quando muitos professores, você citou, você é um deles e você citou outros também mais antigos, que saíram ali do ambiente acadêmico e foram atrás dos clubes, né? Porque seria muito difícil o processo contrário, os clubes correrem atrás para identificar. E hoje a gente vê um crescimento muito grande do mundo digital, principalmente o que a gente está fazendo aqui, o que a Ciência da Bola faz, outras páginas também fazem, que é tentar disseminar um pouco de conhecimento, tentar aproximar e criar esse link, inclusive com quem não da área acadêmica, quem ainda não está numa universidade ou quem nunca cursou ainda uma universidade, mas está envolvido ou quer trabalhar com futebol. Então, isso é importante que aconteça realmente. Mas para trabalhar com futebol, na sua opinião, é primordial, é essencial passar por uma faculdade de ciência do esporte, de educação física, porque a gente vê que hoje em dia ainda não há essa obrigatoriedade, né? Até mesmo alguns cursos que a CBF agora está ministrando em breve serão obrigatórios, né? Então há sempre aquela certa discussão. Para trabalhar com futebol não precisa estudar. Para trabalhar com a bola, fui ex-jogador, ex-atleta, então eu vou trabalhar aqui diretamente. O que você vê em relação a isso? A aproximação do mundo acadêmico, das pesquisas, conhecimento, com esse pensamento de que não, no futebol a gente não precisa estudar para atuar, para trabalhar. Na verdade, João, eu entendo que para se trabalhar bem em qualquer área, o profissional precisa buscar qualificação. Ele precisa buscar requisitos para se trabalhar bem em qualquer área. Isso tem a ver com a função do médico, isso tem a ver com a função do engenheiro, isso tem a ver com a função do advogado, isso tem a ver com a função do treinador de futebol. É uma profissão que faz parte de um rol de profissões que demandam conhecimento para se chegar lá. É claro que não existe um caminho único para se chegar até esse conhecimento ou desenvolver competências para atuar, né? Eu sou um defensor, obviamente, do caminho da educação física, porque eu vejo que ele oferece algumas questões únicas. Assim, o curso de Educação Física é o único curso superior que discute treinamento esportivo. Isso é uma especificidade do curso de Educação Física e não vai ter nenhum outro curso superior que vai discutir treinamento esportivo. Então,
Para mim, treinamento esportivo é a base do treinamento no futebol, pela própria semelhança entre as palavras. Mas é óbvio que não é o único caminho, né? As pessoas podem buscar conhecimento em outras formas. Existem bons cursos de formação de treinadores, existem licenças no Brasil, fora do Brasil, na Argentina, na Europa, existem cursos online, existem fóruns, cursos, congressos, simpósios, seminários. O importante é que a pessoa seja inquieta, que ela não aceite que o simples fato dela ter nascido a capacita para atuar no futebol. Ao contrário, ela precisa buscar competências, pode ser no curso de educação física, mas pode ser em outro ambiente, para atuar no futebol. Eu defendo o curso de educação física como um caminho de excelência por ser o único curso superior que discute treinamento esportivo, nas suas mais diversas formas de manifestação. Mas reconheço que não é o único caminho para se chegar a ser um treinador de sucesso no futebol. E até mesmo não é porque uma pessoa tem o curso, somente o curso de educação física, que ele já vai se tornar ali um professor ou um treinador. Que nem você disse, é apenas uma base, é o início, né? Um caminho que pode ser trilhado e aí, a partir daí, o profissional vai buscar o conhecimento. Hoje em dia, com acesso muito fácil à informação, em muitos casos, né, Gilson, a gente não consegue filtrar o que é informação, o que é conhecimento, e gera até essa dúvida. Eu aprendi, mas será que você aprendeu mesmo? Será que a fonte foi fidedigna? Será que o local que você, a instituição, tem credibilidade? Então, muitas vezes o profissional sente aí uma dificuldade em relação a isso. Uhum. E assim, só uma dificuldade, só para completar, essa é uma dificuldade muito comum, porque a área do futebol é recente. O futebol como área do conhecimento é algo muito novo. Né? É diferente da medicina, que tem como área reconhecida socialmente há 100, 150, 200 anos. Então é normal que existam dificuldades. A educação física como profissão fora do ambiente escolar foi regulamentada há 22 anos. Então nós estamos falando de, historicamente, algo muito recente. Então é natural que haja dúvidas, é natural que existam muitos caminhos possíveis. Isso vai, aos poucos, se corrigindo. Mas é importante que a pessoa tenha consciência de que ela precisa se capacitar. Se ela tiver essa consciência, eu tenho certeza que ela vai buscar caminhos bons para se tornar um ótimo profissional. Excelente. Vamos abrir aqui para perguntas. Estou vendo o pessoal mandando aqui, agradeço. Vamos começar aqui com o João Bonfatti. Vou deixar ela fixada aqui para a gente visualizar. Valeu, João, obrigado pela sua pergunta. Ele fala: boa noite. Na opinião de vocês, o que está hoje iniciando no Brasil, dentro da análise de desempenho, de jogo, e que será um diferencial de conhecimento a quem os tiver nos próximos anos? É algo que vem crescendo muito, você tem alguns trabalhos voltados para essa área, né, de análise. E aí, para ajudar o João, o que vem crescendo, o que pode ser o diferencial nessa área? Cara, assim, a análise de desempenho é talvez a área que tenha havido maior crescimento no número de vagas profissionais nos últimos anos. O motivo é simples, né? Assim, há 10 anos atrás, nenhum clube tinha analista na base e pouquíssimos tinham no profissional. Hoje, todos os grandes clubes têm analistas no time profissional e estão contratando analistas para a base. Todos os clubes tinham treinadores e continuam tendo o mesmo número de treinadores. Então, não houve um aumento no número de vagas para treinador, para preparador físico, para treinador de goleiros, mas houve para analista de desempenho, porque é uma profissão nova. Como houve um boom do ponto de vista de oportunidades de mercado, naturalmente se contratou muito sem necessariamente haver uma base muito forte de formação dessa profissão. Existe um perfil muito divergente de pessoas que atuam na análise de desempenho. Mas nós estamos começando a entrar no segundo momento, para mim, que é um momento de competição profissional, de busca por profissionais qualificados. Né? Já não estamos mais naquele momento em que qualquer pessoa que mexia no longomete era contratada, já estamos num segundo momento em que não é mais suficiente ter domínio operacional de ferramentas, eu preciso entender um pouco mais. Esse um pouco mais, para mim, é jogo de futebol. É entender o jogo de futebol. Quanto mais eu entendo, compreendo o jogo de futebol, melhor analista você. Então, entender o jogo como conhecimento. Então, adquirir conhecimento sobre o jogo. Um diferencial, se eu pudesse citar um plus, aquele asterisco no currículo ali, é entender da transposição do jogo para o treinamento. Esse, para mim, não é um conhecimento requisito. Tá? Se eu entendo muito do jogo, eu tenho condição de ser um ótimo analista. Mas se eu entendo do jogo e consigo entender do treinamento, eu consigo fazer uma ponte melhor na minha avaliação, na transmissão das informações para o treinador.
né? Eu consigo tornar aquilo que eu estou observando mais palatável para que no dia a dia ele consiga formar as tarefas de treino, criar e potencializar o seu treino. Então eu colocaria como um plus aí a questão de entender o treino, sendo que o entendimento do jogo é a base, entender o jogo de futebol. Todas as fases, todos os momentos, tudo do ponto de vista tático e estratégico, funções, ler o jogo, extrair informações, isso é a base da atuação do analista se ele quiser entrar no mercado hoje. É entender toda a conjuntura, né? Todo o contexto. Ele tem uma leitura, além de especialista, uma leitura ali de generalista, né? Eu até Exatamente. eu ouvi uma frase esses dias de que é o especialista generalista. Tem que saber de uma coisa, mas não pode deixar de entender todo o contexto. Porque isso aí, como você disse, pode ser o asterisco ali, o diferencial. E não adianta entender muito de uma coisa, sendo que o contexto você não consegue compreender de uma melhor forma. Excelente. Tem uma outra pergunta aqui, que a gente vai falar sobre o assunto que a gente estava conversando antes, sobre informação, conhecimento, do Isaac Silva. Valeu, Isaac. Ele faz o seguinte: hoje o excesso de informação é um problema. Como a ciência pode ajudar clubes e profissionais com esse excesso, sem desconsiderar inovações tecnológicas relevantes? É algo, por exemplo, que você está fazendo lá no América, né? Tentando aproximar com uma informação de qualidade, né? O clube está desenvolvendo estudos e parceria de qualidade. Perfeito. Deixa aqui um abraço também para o Isaac. O Isaac foi analista nosso lá no América durante um tempo, acabou saindo agora recentemente por questões da faculdade, de precisar ali finalizar o curso, mas certamente um cara que vai estar em breve aí no mercado pela qualidade que tem, né? Acho que esse é um papel da ciência. Nesse caso, nós estamos falando de um papel científico. Assim, a gente produz conhecimento com um volume muito grande de informações. Então, sei lá, nos últimos 3 anos, a gente, só no nosso laboratório, a gente deve estar falando de algo em torno de 50, 60 artigos científicos. Então, isso é um volume muito grande, e não adianta eu imaginar que o treinador que está lá no dia a dia vai ler 50, 60 artigos científicos sobre um único tema, sobre pequenos jogos no futebol. E aí tem outros sobre psicologia, tem outros sobre fisiologia, tem outros. Não vai, assim, isso é virtualmente impossível de acontecer. Só que quando você entende que não é a ciência caminhar sozinha, atravessar o mar e chegar no futebol, mas sim juntar os dois ambientes, juntar os dois contextos no mesmo ambiente, isso se torna mais fácil. Então, assim, acho que os cientistas precisam estar dentro dos clubes e os treinadores precisam estar dentro da universidade. Se os dois estiverem no mesmo espaço, não precisa do treinador ler os 50, 60 artigos por ano, porque aquela informação que é digamos assim, o saldo daqueles 50, 60 artigos, ele está filtrado na informação que é passada para o treinador durante o processo. Então, é o clube e a universidade estarem num processo único, né? Essa aproximação ela não é simplesmente do treinador chegar lá e ler os artigos, ou fazer uma disciplina do mestrado, ou, enfim, entrar na universidade, não é esse o ponto. Assim, é uma aproximação muito mais forte do que propriamente física falando, né? E o outro papel que para mim a universidade tem, e esse papel acontece dessa forma em todo mundo, é a questão de inovação tecnológica. Assim, no modelo brasileiro, eu chutaria baixo, até de maneira conservadora, que 90% do que é produzido de conhecimento científico vem das universidades. Eu estou chutando até de maneira conservadora, tá? Isso significa que aquilo que está acontecendo hoje no futebol, em outras áreas do conhecimento, foi produzido em algum momento lá dentro da universidade. Então, há 10 anos atrás, por exemplo, era completamente impensável um analista de desempenho chegar antes do jogo, durante o jogo, taguear o vídeo ao vivo e sem precisar mandar para lugar nenhum, porque já está sincronizado ao mesmo momento, o treinador já recebe aquelas imagens lá dentro do vestiário para analisar com os jogadores no intervalo, os 15 minutos que ele tem. Isso se alguém falasse isso com uma pessoa há 10 anos atrás, essa pessoa ia rir. Não, isso não é possível, gente, não tem. Como é que ele vai passar o dado nessa velocidade? O vídeo é muito rápido, como é que ele vai taguear e filmar ao mesmo tempo? Então, só que em algum momento alguém investiu em tecnologia, validou tecnologia, propôs tecnologia e trouxe isso para o futebol. Então, isso é uma inovação tecnológica que melhorou a vida dos analistas 200%. Ele consegue taguear e filmar ao mesmo tempo. Algo banal, mas que há 10 anos atrás parecia coisa de filme de ficção científica, né? Então, entender isso, assim, que existe produção de conhecimento aplicada, mas nem tudo
vai chegar tão mastigado assim na prática, que a universidade precisa estar dentro do clube, o clube precisa estar dentro da universidade. Essa ponte, ela não pode ser uma ponte física, cada um no seu, ela tem que ser uma integração total de processos. Excelente, excelente exemplo que você deu aí, né, em relação a levar o conhecimento, ele está saindo aí das instituições de pesquisa, como você disse aí, com certeza a grande maioria são as universidades, seja ela brasileira ou de outros países também, e esse link, esse entendimento entre as duas linguagens é que muita gente ainda sente dificuldade, porque realmente a linguagem científica é uma linguagem padrão da ciência, uma linguagem robusta. Publicações de artigos a gente vê que tem certos rigores metodológicos a se cumprir, inclusive a própria pesquisa, a própria ciência precisa de passar por isso para ela ter validação, para ela ter uma credibilidade. Mas os resultados, os resultados, aquilo que vai contribuir para a sociedade, ou para o clube, ou para o futebol em geral, muitas vezes essa comunicação fica difícil. E muitas pessoas às vezes, não vou ler artigo, porque o artigo está muito complicado. Mas é o que você disse, é tentar chegar a uma informação de uma forma bem clara, bem precisa, bem concisa, mas para isso precisa de pessoas fazendo essa ponte. Você mesmo disse, o treinador não vai chegar e vai ler todas as publicações de artigos, porque realmente, além de não ter tempo, ele tem outras prioridades ali, mas que essa informação deve chegar de uma forma mais facilitada. E muita gente vê essa dificuldade. Você também enxerga que ainda há uma dificuldade nessa comunicação, na publicação, na leitura? A dificuldade existe. Eu acho que até melhorou um pouco o processo, mas ela ainda existe. Só que hoje a gente tem, cara, ferramentas excelentes para reduzir esse problema, né? Só um exemplo, né? Se vocês acessarem a página do Soccer Science agora, vocês vão ver que deve ter lá pelo menos uns 30 artigos que foram transformados naqueles esquemas, né? Que a gente faz o esquema para filtrar a informação e deixar algo aplicável. Então, a gente tem feito isso sistematicamente. Eu faço isso também na minha página e pelo menos os autores que eu conheço, que também trabalham com futebol, fazem isso frequentemente, né? A grande maioria dos programas hoje, ou dos professores das universidades hoje tem podcasts, tem feito lives, tem feito cursos com contexto mais aplicado, cursos online. Então, já existe um exercício de quem tem trabalhado na produção de conhecimento em transformar aquilo em algo mais aplicável, algo mais fácil. Esse exercício já existe, né? Cabe também haver uma abertura para ter acesso a isso, né? Então, nem sempre é fácil, isso eu concordo realmente. Existe uma certa dificuldade em acompanhar uma linguagem técnica, excessivamente técnica, até na minha opinião, em alguns casos, de artigos científicos, né? Muitas vezes, por pressão externa, a gente é obrigado a publicar em inglês, a gente sabe que nem todo mundo consegue acompanhar as nossas publicações em inglês. A gente é obrigado a publicar em revistas que tem um alcance maior, que é medido por um indicador de desempenho da revista lá, que chama fator de impacto, e isso nos obriga a seguir alguns passos tecnicamente falando, que não interessam para o cara que está na prática, ele não quer saber o tamanho do efeito, ou se o P foi significativo ou não foi, mas a gente precisa fazer isso porque existem algumas pressões externas sobre a gente para a gente publicar nesse contexto, né? Mas, pelo menos no caso do Soccer Science, no caso daquilo que a gente tem feito no SECA, tudo aquilo que nós produzimos de conhecimento, a gente tenta transformar em algo aplicável. Então, acho que esse caminho das redes sociais, das postagens com os resumos dos artigos, das lives, dos cursos online, eu acho que é o caminho para a gente transformar essa ciência mais dura, mais distante, em algo mais próximo das pessoas. Perfeito. E, inclusive, vai ser uma tendência, assim, não é mais uma tendência, porque já é realidade, né? A questão de a participação conjunta das pessoas no meio digital, seja redes sociais, seja em sites, até mesmo para abrir a ciência para todo mundo ter acesso, não ficar apenas no muro das universidades, das faculdades. E você tocou num assunto interessante sobre alguns artigos que necessitam aí de ser publicados em pares altos ou fator de impacto alto. Algumas revistas científicas já estão até obrigando aos autores colocarem algumas recomendações práticas, diretas, objetivas, logo ao final, baseado nas conclusões do artigo, né? Justamente para facilitar esse entendimento. Inclusive, outros já têm até o artigo todo falado. Em vez de você ler, você ouvir o artigo todo
Só que, infelizmente, ainda na língua inglesa, né? Que muita gente tem dificuldade, a maioria dos brasileiros realmente tem dificuldade em relação à língua inglesa. Você acha que realmente esse é o melhor caminho no momento ou você vê também algo mais que possa ser aplicado? É, acho assim, nós precisamos entender a realidade. Infelizmente, a nossa realidade hoje é de uma necessidade de publicar em língua inglesa. Essa é a realidade. A linguagem da ciência, né? Nós podemos até lutar contra, mas lutar contra não vai significar parar de publicar, porque senão a gente sofre algumas sanções que nós não queremos. Por exemplo, vamos ter que parar de produzir ciência, porque não vamos ter recurso, não vamos ter programa de pós-graduação, então não vai ter aluno fazendo mestrado, não vai ter aluno fazendo doutorado. Então, para toda essa cadeia girar, a gente tem que aceitar algumas regras e uma delas é publicar em inglês. Agora, tem algumas ações muito interessantes, cara. Eu não sei se as pessoas que estão na página já viram, ou se você mesmo já viu. Tem revistas que têm publicado, mas infelizmente são de fora da educação física, tá? Tá vindo aos poucos, mas isso vai demorar um pouquinho para chegar na educação física. Tem revistas que têm publicado junto com o artigo um pitch de vídeo. Então o autor faz um pitch para apresentar o artigo para a população leiga. Então, isso é uma iniciativa fantástica, né? É óbvio, ainda em inglês, tem muitos artigos de áreas das ciências da saúde fora da educação física, mas já é um caminho. As pessoas estão reconhecendo que não adianta o p-valor ter sido significativo se ninguém entendeu a informação que está lá, né? Então, essa ideia do pitch de vídeo é uma ideia fantástica, né? E o outro caminho é assim, pelo menos naquilo que a gente tem feito no laboratório, que os professores que fazem parte do soccer têm feito, participar dos cursos e eventos, cara. Assim, ali é onde a gente abre mão de toda a linguagem técnica para levar informação acessível, né? Então, quem já teve a oportunidade de participar de eventos que são científicos, mas voltados para a prática, eu tenho certeza que pode dar assim, um depoimento relacionado a isso, né? Eu não cito p-valor em palestra, eu não falo de tamanho do efeito X, Y, beta. Assim, a ideia é que seja algo aplicável, que as pessoas entendam para que serve aquilo. Então, estar nos cursos, estar nos eventos, estar nos congressos, é o caminho para a pessoa ter esse conhecimento filtrado. É uma palestra de 20, de 30 minutos, em que um pesquisador, muitas vezes, ele filtra o conteúdo de 30, 40 artigos. Então, ele está te dando ali o sumo de 30 artigos já com a visão aplicada para a prática. Então, é o que hoje, acho que nós temos de melhor em termos de acesso ao conhecimento científico no Brasil. Excelente. E eu sempre falo que fazer ciência é como se fosse fazer um bolo, né? E muitas vezes o artigo ele mostra como eu fiz. Olha, eu fiz o bolo, coloquei isso, ingrediente, tanto tempo no forno, mas e aí, o bolo ficou bom? Né? Ficou gostoso? Realmente vale a pena? Então, muitas vezes a gente tem que filtrar a informação, fazer com que chegue de uma melhor forma. Em congresso também, além de aprender dessa forma, né, você também tem a oportunidade de ter contato direto com pessoas das mais diversas áreas, de mais diversos lugares do Brasil e do mundo. Então é muito interessante mesmo a participação para quem nunca participou. Espero que esse ano tenha aí, né, Soccer Science para a galera participar. Gibson, vamos abrir mais uma pergunta aqui Vamos lá. sobre avaliação do Yuri S. Cremin. Valeu pela pergunta. Ele fala o seguinte: como avaliar diferentes categorias dentro de uma escola de futebol? É válido apresentar avaliação para os alunos ou apenas planejar para a prática de ensino? Que é uma forma também do professor ali utilizar das ciências, ou seja, de vários processos de avaliação que já foram desenvolvidos para poder desempenhar um trabalho. Isso aí é um sentimento, eu acho que de muita gente que trabalha em escolas, de futebol principalmente, né, escolinhas que ainda não estão no alto rendimento, onde os pais não entendem muito o processo de trabalho. E por mais que o professor entenda, ele saiba que é interessante fazer aquilo, ou ele saiba, olha, estou fazendo errado, ele muitas vezes não tem quem cobre, quem oriente, olha, está errado aqui. E aí essa questão da avaliação também fica um pouco prejudicada, ele fica meio solitário, vamos dizer assim. E aí como que você pode indicar para ele? Essa pergunta do Yuri é uma pergunta extremamente interessante, né? No curso da CBF eu gasto 2 horas só para responder essa pergunta. E acho que tem pouco tempo lá. Com 2 horas ainda fica faltando algumas coisas. Então, é claro que aqui vai ficar um pouco mais corrido, mas a ideia é só mostrar a possibilidade, né? Eu entendo que é fundamental que o professor de uma escola de futebol sistematicamente avalie os seus alunos. Por 2 motivos. O primeiro motivo é técnico, é que avaliando os alunos ele vai conduzir o processo de maneira mais adequada. Então, o fim principal da escola deve ser o conteúdo que ele quer transmitir, seja sendo numa escola de futebol, tem um conteúdo relacionado ao futebol. Então, avaliar os alunos vai dar para ele
essa base para que ele desenvolva os processos pedagógicos em consonância com as necessidades dos alunos dele. Mas tem um segundo motivo que é econômico. Avaliar os atletas é uma ótima estratégia de retenção de alunos. Se você tem um bom processo, se você tem um processo bem conduzido, se você é um professor que organiza bem as suas aulas e essas aulas geram um efeito positivo no aluno, você mostrar para o pai, para o responsável, que depois de 6 meses, depois de um ano, o aluno tinha X numa determinada competência e você está entregando X mais 10, mais 15%, você está entregando para o pai um produto palpável. Ele está vendo, opa, eu paguei aqui R$ 100 nessa escola Nascidos para Brilhar e meu filho em 6 meses ficou melhor um pouco nesse conteúdo. Então, o motivo econômico, retenção de alunos. Né? Em outros ambientes, dentro da prática de esportes, essa retenção ela também é feita pela avaliação. Então, vai lá na academia, eles vão te encher o saco até você avaliar mesmo. Vai fazer avaliação na hora que você entra, e a hora que você for renovar o plano, a menina vai te encher o saco até você fazer a avaliação. E assim a avaliação ela aumenta o valor agregado do seu produto, que ela comprova o efeito positivo daquele processo. Então, assim, o fim primeiro tem que ser pedagógico. Avaliar vai me ajudar como professor. Mas o fim segundo, econômico, ele também pode estar em vista. Assim, você vai vender um produto muito mais claro para o pai se você avaliar claramente as competências do seu aluno no início, avaliar a competência depois e entregar para ele um relatório dizendo, olha, você investiu R$ 1.000 no seu filho nesse ano na escola e eu estou te entregando como resposta desses R$ 1.000 uma melhoria nesse item. Volte ano que vem se quiser melhorar nesse, que são os conteúdos da próxima categoria, da próxima turma, por aí vai. Mercadológico também é algo importante. Né? Excelente. E porque a gente lida com serviços, né? A educação lida também é um serviço. Você não tem um produto. A gente compra um produto, sei lá, comprei um lanche, um hambúrguer, comi, gostei, não gostei, não volto aqui mais. Agora, já com a educação, muitas vezes a gente não consegue ver, as pessoas não conseguem ver, não é palpável. Então, a gente tem que mostrar de acordo com os parâmetros que existem. Porque aí tem um viés, né? Como que o aluno melhorou? Não tem como comprovar. Mas aí que você diz, né? O professor tendo o processo avaliativo, ele consegue mostrar. Olha aqui, ó, o aluno estava X, melhorou não só as habilidades, mas também aqui, ó, capacidade de comunicação, capacidade de interação social, desenvolvimento cognitivo. Então, realmente, é o que a gente falou no início da live. Para trabalhar com futebol, tem que realmente estudar, tem que ter o conhecimento para demonstrar esse conhecimento, né? Até para os clientes, vamos dizer assim, clientes ou os alunos se sentirem confiantes, né, Júlio? Exato. Tem muito professor, João, que quer fazer bem feito e às vezes fica imaginando que essas avaliações são coisas de outro mundo, né? São assim, pô, como é que eu vou fazer um teste? Estamos falando de coisas simples, criar indicadores ali para o seu contexto, escalas simples em que você classifica os alunos. Eu estou dizendo coisa palpável, não precisa chegar fazer coisas de outro mundo, não. Agora, se quiser um suporte, para a grande maioria das competências, sejam técnicas, sejam sociais, sejam cognitivas, já existem testes validados. É só recorrer a esses testes que foram validados do ponto de vista científico para a prática. Então, existem hoje inúmeros testes para medir competência tática, motora, coordenativa, motivacional, por aí vai. Então, vou falar agora de futebol feminino. Tem uma pergunta aqui. A gente teve no Ciência da Bola na última semana, a Tatiele, treinadora Tatiele, também uma grande profissional. A gente falou bastante sobre futebol feminino. Mas tem uma pergunta aqui da Suene Franciele, agradeço aí pela participação. Ela fala o seguinte: com a crescente do futebol feminino, como você pensa que a ciência do esporte pode contribuir para o crescimento e dinamismo do futebol feminino? Bacana pergunta, agradeço, Suene, por ter colocado essa pergunta e dá para a gente a oportunidade de falar do futebol feminino, que tem crescido tanto e que apresenta uma tendência de crescimento muito grande. Né? O primeiro ponto é que eu vejo uma necessidade da gente desenvolver pesquisa especificamente com o futebol feminino. Essa é uma lacuna do ponto de vista científico que nós precisamos urgentemente preencher. Nós precisamos de pessoas interessadas em investigar o futebol feminino, pessoas que queiram propor avanços científicos pelo motivo simples de muita coisa que já foi feita dentro do futebol, foi feita no futebol masculino, não se aplica ao futebol feminino. Por diversos motivos, desde questões fisiológicas, que são diferentes, até questões do próprio jogo. Né? A lógica interna do jogo, muitas vezes, é amparada em princípios um pouco diferentes. Então, aquilo que foi feito no futebol masculino não necessariamente, de maneira linear, pode ser aplicado ao futebol feminino.
Então, nós precisamos urgentemente desenvolver linhas de pesquisa dentro do futebol feminino. Agora, fora do Brasil, já existe muita coisa. Já existe um volume razoável de publicação, né? Dois países se destacam em relação à produção de conhecimento no futebol feminino: Estados Unidos e Austrália. São dois países que têm muito estudo aplicado com atletas de alto rendimento e que já nos dão uma boa base para entender a modalidade. Ainda muito voltado para os aspectos físicos e fisiológicos, até pelo tipo de pesquisa que normalmente é conduzido nesses dois países. Mas já há, sim, diversos bons estudos que subsidiam. Acho que o próximo passo, e vai acontecer muito em breve, todos esses estudos que a gente está fazendo na análise de desempenho também acontecerem no futebol feminino. A Copa do Mundo, essa já foi um evento largamente transmitido, então acredito que vai gerar estudos que estão em andamento agora, e a tendência é que as próximas Copas também sejam transmitidas, então vai haver produção de conhecimento, e a gente começar, no segundo momento, a discutir e a trabalhar muito na formação das jovens atletas, que é, do ponto de vista brasileiro, o principal gargalo que nós temos, né? Então, entender esse processo de formação das meninas que querem jogar futebol é fundamental para fomentar a modalidade. Então, eu vejo que a ciência tem condição de contribuir isso, dessa forma, aumentando o conhecimento sobre o esporte de alto rendimento, não usando simplesmente resultados do futebol masculino para o feminino, e investindo em estudos sobre a formação das atletas e aquilo que é específico da atleta, da menina que quer jogar futebol. Perfeito. Realmente, o futebol feminino carece ainda de estudos para poder dar embasamento até para quem quer iniciar o trabalho. Se um dia pensar, olha, eu quero trabalhar com futebol feminino hoje, eu tenho uma dificuldade grande ainda de buscar conhecimento para ler, para compreender, que além dos aspectos fisiológicos, né, aspectos psicológicos também, a própria dinâmica do jogo, então necessita realmente de estudos. Gibson, o pessoal está perguntando sobre periodização tática, de várias pessoas aqui. Pessoal, peço desculpas a quem eu não consegui ler aqui, muitos comentários, muitas perguntas. Sobre periodização tática, até que o professor Valmir Panticas pede para a gente falar um pouco aí sobre periodização tática, que é algo que vem sendo muito comentado, já é uma realidade em outros países, né? Mas no Brasil tem poucos anos que chegou esse termo, esse conceito, e muitas vezes gera dúvida em relação ao próprio nome, né, sobre a periodização tática. O que a ciência vem contribuindo hoje em dia, você consegue observar e que consegue ser aplicado em relação à periodização tática? Assim, também seria um tema para a gente Tema longo, né? um tempinho bom, né? O que eu posso dizer é assim, eu separaria a periodização tática em dois blocos aí de questões para a gente considerar. O primeiro bloco digamos assim, a matriz conceitual dela, né? A lógica de garantir propensão nos treinos, a lógica da progressão complexa, a lógica da especificidade, que de uma forma ou de outra já estão presentes, talvez não sistematizadas desse jeito, mas já estão presentes nas principais abordagens pedagógicas que surgiram desde os anos 80 até agora. Então essa é uma parte, digamos assim, conceitual, que eu vejo que há um amparo para aquilo que é feito, que é proposto pela periodização tática. Mas nós temos um outro viés, que é o viés mais da aplicação daquele modelo, digamos assim, pronto, proposto pela periodização tática. Aí eu faço questão de me permitir uma postura mais conservadora nesse aspecto, pelo seguinte aspecto: eu nunca vi um estudo, não estou nem falando ponto positivo ou negativo, mas eu nunca vi um estudo que validasse o modelo da periodização tática, a aplicação desse modelo. Não conheço. Pode ser que exista e eu não tenha lido, mas eu não conheço nenhum estudo que tenha testado aquele modelinho do morfociclo de treinamento, daquele jeitinho, que tenha testado e dito, olha, isso serve para aquilo que ele se propõe. Todos os outros modelos passaram por esse processo de validação. O Teaching Games, modelo de educação esportiva, modelo de competências, iniciação esportiva universal, modelo pendular, todos esses modelos, que a periodização tática não é o único, passaram em algum momento ou estão passando por um processo de validação, para ver se eles servem para aquilo que eles foram propostos. Eu não conheço nenhum na periodização tática. Significa que ela é ruim? Não. Só significa que não foi testado. Do ponto de vista prático, é um remédio que eu não sei para que ele serve. Do ponto de vista teórico, ele traz ideias que são muito similares a ideias de outros modelos de treinamento. Então, eu vejo que elas são plausíveis, elas são coerentes. Mas talvez essa dificuldade de realmente não ter sido estudada
tenha, seja em razão da dificuldade do próprio entendimento do conceito da periodização tática e também a dificuldade de se aplicar, talvez, ou não. Também, e tem uma outra questão do ponto de vista científico, normalmente impacta muito, que é o quão recente a teoria é. Né? Assim, a periodização tática é muito recente, cara. A gente pode até falar que está há muito tempo, mas do ponto de vista científico, 10 anos é nada. Então, assim, há 10 anos atrás é que começamos a ter um boom aí de livros e de autores falando, né? Mas é recente, assim. O Teaching Games, que é uma outra proposta para ensino dos esportes, é de 1982 e até hoje existem estudos buscando validação de alguns pontos específicos dele. Então, além dessa questão dessa dificuldade de se aplicar, de entender o contexto, existe uma dificuldade também em testar um modelo muito novo. No caso da periodização tática, ainda tem uma outra questão também importante, que é assim, ó, eu sinto falta de um texto seminal. Assim, do ponto de vista científico, o que é um texto seminal? É aquele texto que todo mundo fala que esse é o texto, entendeu? Qual que é o livro de referência da periodização tática? Tem vários, não sei. E se você for ler o conteúdo deles, eles são concordantes na maioria dos conteúdos, mas tem especificidades. Tem algumas coisas que são leituras dos autores. Né? Nos outros modelos, não. Tem um modelo proposto por um autor. Esse modelo proposto por esse autor depois até sofre ramificações, mas tem a proposta original para ser testada. Né? Então, o texto de 1982 do TGFU é o texto de 1982, é só ele. Né? Tem um outro texto de um outro modelo, tal. O IAU é testado pelo modelo de 1998. Existe um texto claro que defende. A periodização tática não. Não temos, por exemplo, um livro do Vitor Frade, escrito exclusivamente por ele, falando assim, a periodização tática é isso, item 1, desse jeito, item 2, não temos. O que nós temos são releituras de pessoas que passaram um período com ele, ou que entrevistaram ele, enfim. São só releituras, nós não temos a leitura original, infelizmente. Né? Muitas pessoas falam que eu pratico periodização tática na minha equipe, né? Então, na verdade, é uma falta de compreensão de que realmente ele não está aplicando a periodização. Talvez ele utilize alguns conceitos, né, de algumas ideias que ele se encaixe dentro ali do seu planejamento, da sua periodização, não necessariamente a periodização tática. Isso, assim, leva uma discussão também a um outro ponto, não muito longe desse que a gente vem conversando, que é sobre a terminologia de conceitos científicos da própria língua portuguesa. Vamos dizer assim, português lá do Portugal, português aqui do Brasil, há algumas diferenças, né? E também a tradução de alguns trabalhos em alemão, trabalhos em inglês, que gera certa confusão aqui no Brasil. Inclusive, a gente vê alguns debates aí, algumas pessoas comentando que quando alguns estudos chegaram no Brasil, isso já existia com outro nome. E o porquê disso? Você acha que realmente a gente tem que se atentar à terminologia ou se atentar a entender o que está por trás, realmente o que quer dizer o conceito? Problemas de tradução eles existem no mundo inteiro, tá? Isso não é exclusividade do Brasil. Existe, por exemplo, o inglês falado nos Estados Unidos e o inglês falado na Inglaterra. Se você ler materiais dos dois, você vai ver diferenças nos termos quando eles querem dizer a mesma coisa. Então, é fundamental. A primeira coisa é assim, buscar o próprio nome, né? O próprio nome da modalidade de futebol. Você não consegue concordar nem no nome da modalidade. Imagina no conteúdo, pô. Já está errado isso, assim. Né? Então, a primeira dica que eu dou é buscar a fonte original. Então, se há dúvida, fonte original. Na fonte original que a gente consegue eliminar um pouco das interpretações que são feitas e que nem sempre reproduzem aquilo que o autor quis falar na fonte original. E a segunda questão é focar na definição. Assim, se chama de abobrinha ou de abóbora, ou de, assim, não interessa. Foca na definição, foca no que aquilo quer dizer, foca no conteúdo que está colocado ali e chama do jeito que quiser. Existe uma briga, por exemplo, no Brasil na questão de tática e estratégia. Já virou muito mais briga quase ideológica do que conceitual. Então chama do jeito que quiser. Desde que você treine a tomar a decisão do seu atleta, você pode chamar de tática, de amarelinha, de qualquer coisa. Só ensina ele a tomar decisões corretamente. Então focar no conteúdo e buscar fontes originais. Excelente, excelente. Analogia também foi excelente. Comparação aí da abobrinha e abóbora, muito boa. Mas realmente a gente tem que entender o conceito. O importante é entender. Aí a terminologia pouco importa. É a mesma coisa quando a gente vai no consultório médico, o médico de receita fala, você tem isso, 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 cheio daqueles nomes técnicos, estranhos, o medicamento é esse. Mais importante é que você tem que tomar, que você vai melhorar. Então, muitas das vezes, a gente tem que partir desse ponto
para transmitir uma ideia, né? Sem se apegar muito às terminologias. Gibson, eu separei aqui também um tema interessante, já que a gente fala também de futsal. O que você consegue trazer para a gente aí do que a ciência vem trazendo também para o futsal? E se há estudos que fazem um link com o futebol, não só mostrando que há benefícios, que a gente já sabe, já tem aquela velha história, que o futsal traz benefícios porque é um jogo reduzido, porque pensa rápido, antecipa bem as ações. Mas para além disso, o futsal também tem estudos que possam contribuir para o futsal também e para o futebol? Assim, tem uma literatura também bastante bem desenvolvida, especificamente no futsal. Ela é menos desenvolvida do que no futebol, mas existe, tá? Tanto no Brasil quanto fora. Tem muita produção de conhecimento no futsal. Espanha e Portugal, até pelo protagonismo que os dois países têm, internacionalmente falando, em relação à modalidade. Então, tem uma produção boa de conhecimento específica do futsal, né? Para o desenvolvimento do jogo do futsal. Do ponto de vista dessa relação futebol e futsal, já existem alguns estudos e eles caminham em dois contextos. O primeiro é assim, já existe um relativo consenso na literatura, e para chegar num consenso científico é porque o trem tem que ser uma concordância muito grande, porque o bicho que gosta de divergir é o tal do cientista, né? Mas existe um relativo consenso em relação ao efeito positivo de prática variada nos anos iniciais de prática, em comparação à prática específica. Que é aquela, assim, a gente tem a máxima de dizer o seguinte, olha, quanto mais cedo eu colocar meu filho para jogar futebol, melhor jogador ele vai ser. E na prática, e na ciência é exatamente o oposto, né? Quanto mais tardio for o estímulo específico de futebol, melhor vai ser. Quanto mais tardio. Não é que ele vai ficar sem fazer nada até os 14, 15 anos e agora jogar futebol e ficar bom, não. Mas até os 12, 14 anos é fortemente recomendável que ele amplie o acervo motor e cognitivo, ou seja, que ele pratique muita coisa. Isso implica também em entender essa variabilidade de futebol e futsal, porque ali existe um estímulo diferente, bola diferente, piso diferente, lógica interna da modalidade diferente. Então já existe um benefício do futsal para o futebol pelo simples fato de variar um pouquinho a prática, pelo simples fato de sair do contexto específico do futebol. Mas eu também precisaria variar em mais formas, porque não basta só jogar com o pé. Precisa jogar com a mão, seria ótimo se ele tivesse alguma prática com raquete, por aí vai. Então esse é um primeiro benefício. E o segundo é que, do ponto de vista pedagógico, o futsal corrige um erro que a gente insiste em cometer na prática, que é o erro de só treinar grande. O grande para a criança é um problema. Ela não tem força para fazer a bola chegar do lado de lá, ela pega pouco na bola. No futsal não tem jeito de fazer 11 contra 11. Então, por mais que o treinador queira fazer muita gente, ele vai colocar 4 na linha, 4 no outro e 2 goleiros. Né? Então, ele facilita o jogo em pequenos grupos, o que, do ponto de vista pedagógico, é muito positivo. Perfeito. Até um estudo que eu vi ano passado, de um grupo inglês, que lá não é tão comum futsal, né? Na verdade, reduzem o futebol, utilizam 5 contra 5 em alguns momentos, e que eles estão tentando tentar encontrar benefícios do futsal cientificamente para aplicar nos clubes, desde as idades iniciais, porque realmente pode contribuir. Embora chegue um momento que o atleta tem que tomar uma decisão, né? São as modalidades que têm características diferentes no profissional. Bom, Gibson, estou vendo aqui o horário, faltam 5 minutos para terminar a live, né, antes que o Instagram feche aqui, deixa a gente na mão. Queria te agradecer, né, essa participação aqui no Ciência da Bola. E para a gente encerrar, queria que você falasse assim, o que você pensa, o que você aconselha a quem está estudando e está pensando em trabalhar com futebol, seja nos clubes, ou seja, como você, trabalhando no meio acadêmico, mas também linkado com o futebol. O que a pessoa tem que seguir, o que a pessoa tem que buscar de conhecimento? Qual que seria aí a sua indicação para os nossos seguidores? Bom, só antes da gente fechar, então, eu queria te agradecer de novo aí pelo convite. É um prazer poder falar de futebol nessa época em que a gente está com dificuldade aí para sair de casa. Essa é uma ótima ação para levar informação para as pessoas, né? Então, é uma iniciativa que eu parabenizo e que realmente me deixa bastante feliz de participar. Pelo trabalho que é feito na página, pelo trabalho de excelência que já há algum tempo vocês têm conduzido. Então, para mim é um prazer muito grande poder, de alguma forma, colaborar. O que eu posso deixar de conselho para as pessoas é a inquietude, né? Que a gente seja pessoas inquietas na busca pelo conhecimento. Eu já
rodei um pouquinho aí do ponto de vista de estudar e de entender futebol, e cada vez tenho a mais clara certeza de que sei menos ainda sobre futebol, né? Então, claro que a gente domina conceitos, que a gente conhece autores diferentes, mas as dúvidas que surgem a partir daquilo que a gente estuda é que são o que nos motiva a continuar, né? Então, sejam inquietos, busquem, seja páginas do Instagram, páginas do Facebook, cursos online, participem de congressos, participem de eventos, troquem informações, façam grupos no WhatsApp com os amigos de vocês, leiam os artigos, enfim, sejam inquietos, não aceitem que o conhecimento é algo distante, algo inacessível, né? Façam aquilo realmente ficar acessível, se tornar acessível. Então, a inquietude é que é a chance que nós temos, ou a mola que nós temos para melhorar qualitativamente o futebol. Te agradeço aí, João, pela live, acho que foi legal, foi um bate-papo interessante. Hein? Excelente, passou rápido, né? Quando o assunto é bom, passa voando o tempo. Gilson, obrigado mesmo pelo seu tempo, agradeço pelo seu conhecimento compartilhado aqui. Em breve a gente faz um novo bate-papo, numa nova live aqui no Ciência da Bola, tá certo? Agradeço também o pessoal aí que participou com a gente desde o início, o pessoal que também vai assistir depois. Grande abraço, Gilson. Valeu, pessoal, grande abraço. Valeu, pessoal, até mais.